Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Hoje, nesse propósito, seja feita a tua vontade, eu quero falar sobre princípios. A base que nós estamos tendo para esses dias, para essas ministrações, é este: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nessas duas últimas quintas-feiras, eu tenho falado muito sobre fazer a vontade de Deus. O quão sério é quando nós declaramos isso, mas quão benéfico também é quando nós entendemos isto, né? O quanto é importante deixar Deus fazer, cumprir, estabelecer a vontade dele na minha vida. Vocês já conhecem, eu sempre falo isso da minha vida, para que você possa adaptar isso na sua vida. Para que eu pudesse hoje pregar a palavra, estar aqui pregando, Deus teve que mexer em coisas da minha vida. Eu precisei entender no momento da minha vida que Ele estava forjando a vontade dEle na minha vida. Então eu precisei dizer para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu tenho dito aqui também na igreja que o próprio Cristo precisou passar por isso. Quando Ele entendeu que Ele precisava morrer, ir à cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos, por um leve momento Ele disse: Pai, vontade minha não é, passa de mim esse cálice. Mas Ele coloca um ponto e vírgula, Ele diz: mas todavia, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Para Cristo também foi a boa quando nasceu, quando Ele estabeleceu o reino dele na terra. A agradável quando Ele pregava, e a perfeita quando Ele foi para a cruz. Então nós precisamos entender que os propósitos do Senhor, eles são na contramão da nossa. Um dia a glória do Senhor habitou em Cafarnaum, mas porque eles não quiseram viver dentro do princípio, não quiseram viver sobre a vontade de Deus, Cafarnaum hoje é pedra sobre pedra, porque na verdade eles não quiseram viver os propósitos do Senhor. Assim como eu já disse para você, que a vontade soberana de Deus é a palavra que Ele libera acerca de mim e de você, mas quem escolhe vivê-la sou eu e você. Então Ele permite que através do meu livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, a gente escolha viver ou não viver. Quando a Bíblia diz que a casa limpa, que a casa que foi separada, adornada, não cuidada, voltam 7 piores demônios do que estavam. É assim, quando as pessoas vêm a Cristo, e quando elas aceitam o Senhor, a casa dela é limpa. Mas se ela não continua cuidando daquela casa, zelando por aquela casa, o estágio que ela estava quando ela conheceu o Senhor, volta a ser 7 vezes pior. E eu conheço pessoas assim, que deixaram os caminhos do Senhor e vivem hoje 7 vezes piores. Se bebia, bebe 7 vezes mais. Se prostituía, se prostitui 7 vezes mais. Se drogava, se droga 7 vezes mais. Por isso que você vê um grande número de pessoas morando nas ruas e andando nas ruas. A maior parte das pessoas que são andarilhas estão debaixo de uma opressão de um demônio chamado giramundo. É um espírito que vem sobre aquelas pessoas e leva elas a andar sem destino. Essas pessoas são conhecedoras da palavra. Você vai pregar para elas, elas citam vários textos da Bíblia. Elas narram a Bíblia quase inteira. Mas um dia, a casa que estava limpa, adornada, ela descuidou. E por descuidar, o diabo olhou e viu: pronto, essa casa está limpa, precisamos morar ali. E eu estava dizendo para os queridos aqui na aula terça-feira, o grande problema nosso é que nos foi ensinado às vezes até a entrevistar demônio. Manifesta demônio, onde é que você está? Aí o demônio fala: tô ali. Você acha que o demônio vai falar alguma coisa que é verdade, se não há verdade nele? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se você perguntar para ele onde ele está, ele vai falar assim para você: estou ali. Aonde? Num lugar que ele inventou. Não, apóstolo, mas no nome de Jesus ele tem que falar. No nome de Jesus ele fala, mas não fala a verdade, porque tudo que ele fala não é verdade. Tudo que sai da boca do diabo é mentira. Como ele não teve poder, ele não tem poder de criar, o que ele deseja é persuadir, deturpar, impedir, anular aquilo que Deus tem para mim e para você. Todas as vezes que Deus libera uma palavra para mim e para você, acerca de áreas da nossa vida, ou de algo que Ele está liberando na nossa vida, tudo o que o nosso adversário tem que fazer é que eu e você não acreditem naquela palavra, que eu e você não enxergue essa palavra. Ele tem que persuadir a mim e a você. É aquilo que eu sempre digo aqui: o diabo tenta nos distrair, criando situações
para que os meus olhos e os seus continuem naquelas situações e não se eleve para a promessa que vai se cumprir em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, todas as vezes que Deus libera algo para você, diga para ele: o seu adversário, ele vai persuadir você, para que você não herde essa promessa. Conte comigo. Então quando você declara: seja feita, Senhor, a tua vontade, é porque você diz: Senhor, eu não controlo mais nada, eu não opino mais nada, eu não coloco mais a mão em nada, eu não te ajudo mais, Senhor. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer ajudar, às vezes a gente quer ajudar as pessoas também, até porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que ajudar o viúva, o pobre e o órfão. Mas existem situações que não dá para ajudar, Adams, porque é Deus tratando aquela pessoa, e às vezes Deus quer tratar aquela pessoa daquela forma, e a gente começa a agir no lugar de Deus, achando que está fazendo bem, mas pelo contrário, está atrapalhando o projeto de Deus. Então, seja feita a tua vontade. A mesma coisa quando você fala, quantos aqui já disseram isso? Seja feita a tua vontade. Quando você fala, seja feita a tua vontade, ele começa a tocar em áreas da sua vida que você fala: meu Deus, por que é que eu fui fazer essa oração? Ele começa a arrancar gente de perto de você, amigo, parente, vizinho, coleguinha, começa a arrancar um monte de gente de perto. Para quê? Para que na verdade você se isole só para ele. O apóstolo João da Bíblia, ele teve revelações que ninguém teve, porque estava isolado numa ilha, preso. Se ele não estivesse ali, estivesse no meio de muita gente, não dava para ter sido arrebatado, ter desfrutado do que Deus mostrou para ele. Deus quer revelar coisas que nunca revelou para ninguém, só para você. Conta para o teu irmão: Deus quer revelar coisas para você que nunca revelou para ninguém. O que são princípios? Princípios são ensinamentos básicos, verdades práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Perceba que algumas palavras estão grifadas, outras um pouquinho mais em negrito, para que você se atente a isso. São ensinamentos básicos, verdades práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, na família, na área espiritual, profissional, etc. E que treinam, diga comigo, que treinam isso, a nossa mente, para que possamos discernir o bem do mal. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você adquire fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se dedica a entender, a ler, a gastar tempo com a palavra, que é o seu combustível, e eu sempre uso isso: se o seu carro usa combustível, o seu fogão usa o gás, se a sua casa tem energia elétrica, eu e você, para vivermos espiritualmente bem, sadios e sarados, precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos criar um hábito de ter uma porção da palavra diária na nossa vida. Ler a palavra de Deus diariamente, compartilhar das coisas que o Pai tem para nós. Então nós aprendemos que conhecereis a verdade, e a verdade te liberta, a verdade te tira dos cativeiros, tira você dos aprisionamentos. Quem é a verdade? Cristo, a palavra revelada. Então quanto mais eu me dedico na leitura da palavra, mais eu adquiro os princípios do Senhor. Diga comigo: princípios são ensinamentos práticos da palavra de Deus. Muito bem, então Deus é um Deus de princípio. Você pode dizer isso? Deus é um Deus de princípio. Isso, olha lá, o reino de Deus é teocrático, pois o poder está nas mãos dele. O Brasil é uma nação que está debaixo da democracia, o poder está nas mãos do povo, o povo que elege. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus o poder, o governo está na mão dele. Então, tanto é que o propósito é: seja feita a minha vontade, amém? Não, seja feita a tua vontade, porque o controle, o soberano sabe o que ele desejou para mim, o que ele sonhou para mim. A propósito, diga isso para o teu irmão: o soberano sabe o que sonhou acerca de você. Olha para mim agora, para essa carinha redonda aqui. Mas a única pessoa capaz de impedir o sonho de Deus não é o diabo, é você. A única pessoa capaz de impedir o propósito de Deus de se cumprir na vida de alguém somos nós mesmos. Por isso que tem uns loucos que cantam ainda e às vezes fala: quem tem promessa não morre. Morre. Se não quiser viver, morre sim. Eu conheço um monte que já morreu e não viveu a promessa, porque não quis. Então, obediência
é você deixar de querer agir pela sua vontade e se submeter ao governo de alguém. E se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, sabe todas as coisas, melhor coisa é me meter debaixo do governo do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando que é esse tempo? Quando eu estiver emocionalmente tratado e espiritualmente curado. Eu tenho falado isso constantemente aqui para que alguns despertem para isso. Não adianta você querer ser uma flecha polida se estiver doente ainda. Não adianta você querer ser guia para alguém se você ainda precisa ser guiado. Não adianta você querer estender as mãos para alguém se você precisa de uma mão estendida. É necessário você permitir que Deus cure você. E quando nós falamos de emocionalmente curado, qual é o seu nível de suportar ofensa? Qual é o seu nível de suportar calúnia? Qual é o seu nível de suportar defamação? Qual é o seu nível de suportar desprezo? Como você está se portando para isso? Cristo nos ensina isso. Eu gastei um tempo terça-feira falando sobre isso. Jesus nos ensina isso. Imagem e semelhança, Deus vivo na terra, humilhado, esquecido, abandonado, mas Ele se manteve na posição, estava emocionalmente tratado, curado, para viver o seu propósito na terra. Quantos comigo? Repete comigo: emocionalmente tratado. Pergunta para o irmão se as emoções já estão tratadas já, irmão. Como é que eu descubro, apóstolo? Como é que eu descubro se eu estou emocionalmente tratado? Só dá uma analisada só em 2016, de 1º de janeiro até hoje, dia 19 de maio, quantas vezes você parou o propósito de Deus na sua vida por causa de coisinha tão miúda da terra? Por causa do que as pessoas fizeram, falaram, pensaram, olharam, não sei, aquele povo está conversando falando de mim. Essas coisas é emoção não tratada. Gente que ainda está apegada às coisas da terra. Você está preocupado ainda com o que pensam de você? Eu não sei, né? Porque parece que estão achando... Irmãos, preocupe-se com o que o reino pensa de você. As pessoas não são obrigadas a gostar de você, mas você precisa estar emocionalmente curado para isso. Qualquer dia eu vou falar sobre isso. Quantos comigo? Deus não quebra os seus princípios. Você pode declarar isso? Deus não quebra os seus princípios. Deve imaginar Deus quebrando um princípio para atender a sua vontade? Dá ou não? Deus mente? Deus não vai quebrar um princípio. Deus é fiel? Ele vai ser infiel? Não, Ele não quebra. Então Ele não vai quebrar um princípio dele para satisfazer a mim e você. Na verdade, eu e você nos enquadramos nos princípios dele para satisfazer a vontade dele. Por isso, aquele que quebra princípios, um dia será quebrado por ele. Então, se você quebra princípios de Deus, um dia ser quebrado por ele. É natural. Filhos desobedientes, na verdade, colhem desobediência. Filhos teimosos colhem teimosia. Filhos malcriados colhem malcriação. E assim por diante. Tudo que na verdade nós plantamos, nós colhemos. Por quê? É quebra de princípio. Precisamos entender isso. Repete isso comigo: quebra de princípio, um dia será quebrado por ele. Aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. É bom você olhar na sua Bíblia, porque a letra está aqui, está pequenininha. 2 Timóteo, capítulo 3, vou te mostrar Paulo, o apóstolo, mostrando para aquele que ele chamava de filho, que é Timóteo, como ele deveria se portar para ser bem sucedido na sua vida, para ser tido no meio da sociedade como um homem sábio. Era isso que o Paulo estava ensinando para ele. Princípio: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Fala comigo: sagradas escrituras. O que são princípios? São situações práticas da palavra de Deus, ensinamentos práticos da palavra de Deus. Então o que o Paulo está dizendo para ele? Olha, você aprendeu desde a sua meninice coisas muito importantes das sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha agora no 16. Toda a escritura é divinamente inspirada
e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Diga comigo, toda boa obra. Algumas pessoas pegam esse texto e usam somente para aqueles que exercem cargos dentro da obra de Deus. Mas ali não está falando apenas da obra de Deus, está falando em toda a obra que eu fizer. Então, qual é a forma de eu ser bem sucedido em todas as coisas da minha vida? Viver pelos princípios da palavra de Deus. O Paulo estava ensinando isso para ele, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. De que forma? Guardando os ensinamentos, os princípios das Sagradas Escrituras. Alguns de nós, como eu, por exemplo, não nasceu num berço cristão. Você não nasceu dentro do refúgio de uma igreja que ensina a palavra. Eu me converti em 1997. Agora, em 2017, vai fazer 20 anos que eu me converti. Eu vou completar 20 anos de idade. Olha que coisa boa, eu nasci de novo. Mas glória a Deus que o Senhor me deu o privilégio de conhecer a palavra, conhecer a verdade. Então, a partir do momento que eu conheci a palavra, a verdade, o que eu fiz? Eu precisei pegar os princípios da palavra de Deus, aplicar na minha vida, para que eu pudesse ser bem sucedido em toda boa obra. Quando não há sucesso numa obra feita por mim, por você, por nós, quando nós estamos fora dos princípios da palavra de Deus. Quantos entendem isso? Aí, aqui mais adiante, Moisés estava corrigindo e exortando o povo que estava saindo do Egito para entrar na terra prometida, de como eles deveriam se comportar. Deuteronômio capítulo 4 é o 5º livro da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro da sua Bíblia. Abra lá no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, ouve os princípios e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Para quê? Para que vivais. Quando há vida, quando eu conheço a verdade. A verdade de Deus, a palavra de Deus é recheada de princípios. Então, quando eu vivo pelo princípio da palavra de Deus, fazendo a vontade do Pai, há vida em mim. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos entendem? Ah, que bom que você está entendendo. Então, para que você viva. Aí ele diz mais: para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Olha para mim aqui agora. Quando que eu toco os meus pés na promessa de Deus, na bênção de Deus? Quando eu estou vivendo o princípio da palavra. Existem muitas pessoas que buscam em Deus uma bênção. Existem muitas pessoas que buscam em Deus uma resposta. Existem muitas pessoas que buscam em Deus uma cura. Existem muitas pessoas que buscam em Deus uma restauração, uma restituição. Buscam em Deus, talvez, algo para a sua vida, talvez uma transformação. Mas elas não querem viver os princípios da palavra. Ela não quer que a palavra de Deus seja a vida dela. Então o Moisés estava orientando o povo: se vocês quiserem viver bem na terra que Deus dá para vocês, não perca de vista nenhum dos princípios da palavra. E eu vou te dizer uma coisa: nós carregamos Bíblia, conhecemos a Bíblia, sabemos o que a palavra de Deus pode fazer por mim e por você, mas de vez em quando a gente quebra esse princípio. De vez em quando a gente pisa na bola com alguns princípios da palavra. E tudo que Deus está desejando comigo e com você nesse tempo é nos ajustar, para vivermos com temor e com reverência a Ele, o princípio da palavra dEle. Todos comigo? Versículo 2: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Não muda nada, não aumenta nada, e muito menos diminui. Esta é a palavra. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então a preocupação do Moisés, lá no princípio, era que o povo guardasse os princípios de Deus. E mais, aí é Jesus dizendo, Jesus em Mateus 22, 29, Jesus porém respondendo disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando que nós cometemos erro? Se ela é a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Quando que eu tropeço? Quando eu, na verdade, não conheço as Escrituras. E a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma necessidade nossa saber como o Senhor vai se revelar em áreas da minha vida. Seguimos. Princípios comunicáveis de Deus. Quais são os princípios que Deus usa hoje, dentro de uma igreja, no culto, nos estudos, para falar comigo, com você, para nos fazer alinhar, para nos fazer entender e a viver como Ele deseja que nós vivamos, para que a vontade dEle seja plena sobre nós? Todos entendem o que eu estou falando? Eu sei que é um assunto meio chato, talvez, mas você precisa entender isso, porque às vezes a gente acha que servir a Deus é vir na igreja, participar de um culto, e Deus tem a obrigação de nos abençoar. Não é assim, amado. Deus está disposto em nos abençoar segundo a vontade de renunciar que nós temos. Não existe outra forma de atingir a Deus se não for através do arrependimento. Não existe uma conversão verdadeira sem se arrepender, sem abandonar as velhas práticas, a velha vida, os velhos costumes. Alguns de nós vêm de família tradicional que ensinou e era lei. A gente aprendeu assim, assim era, mas a princípio da palavra não é esse. Então o que eu tenho que fazer? Arrancar aquilo que me foi imputado pelo princípio, pela religião que eu aprendi, porque eu também aprendi muita coisa na religião que estava totalmente errada. Então eu precisei fazer o quê? Aplicar na minha vida princípios da palavra de Deus. Vou contar para você uma experiência particular, pessoal, que nós vivemos esses dias. Eu me emociono só de pensar. No começo do ano, meu filho, ele passou para o 9º ano, e a escola que ele estuda todo ano, quem se forma no 9º ano, eles fazem uma viagem para um acampamento, e eu nunca fui muito afim que ele fosse para esse acampamento, e a gente se preparou o ano passado para que ele pudesse ir. A gente falou, tá bom, é uma escolha dele, eu não quero colocar nada de cima para baixo, eu quero que ele faça as escolhas da vida dele, para nenhum dia ele dizer assim, eu não vivi isso porque meu pai não deixou. Então quando ele decidiu ir, eu falei, vamos autorizar você. E já tem alguns dias que ele vem falando assim, algumas coisas desse acampamento, parece que meio perdendo a vontade. E aí domingo aqui no quiz aqui de Daniel, ele me procurou lá no fundo e falou assim, pai, você anda meio sem vontade de ir lá, viu? Eu falei, filho, olha, e eu falei para ele assim, né? Mas por dentro era, yes, a minha oração está fazendo efeito, oh glória. E aí ele falou assim, eu falei, filho, o negócio é o seguinte, aí é com você, eu não posso fazer nada, eu já autorizei, já começamos a pagar, e agora é com você. Aí você tem que ir lá na secretaria, lá, sei lá como é que você vai fazer. O que ele fez na segunda-feira? Chegou na escola, foi para a aula, no meio de uma aula, pediu para ir na secretaria resolver um negócio, chegou na secretaria, bateu no balcão lá e falou assim, eu quero cancelar a minha viagem, porque eu não estou mais motivado para ir para lá. Um menino de 14 anos, ele tem mais uns 20 amigos dentro da sala dele. São amigos que o pai é da sociedade, os pais têm altos cargos, altas posições na sociedade. Ele é filho de pastor, já paga um preço terrível, que todo mundo zomba nele porque ele é filho de pastor. E agora ele também não vai nessa viagem, porque o ambiente que vai viver lá são baladas às noites, que ele entende que aquilo não é para ele, as músicas que vai tocar lá não é o ambiente dele. E isso para mim soou no meu espírito como, Paulo, valeu a pena gastar tempo mostrando que é princípio esse menino. Os princípios da palavra de Deus, eles são capazes de romper qualquer dogma. Os princípios da palavra de Deus rebenta com qualquer cilada do inimigo. Eu não faço ideia do que vai acontecer na vida dele, eu não faço ideia do que Deus vai romper na vida dele por causa de uma decisão dele. Coincidentemente, foi na noite em que eles estavam tratando de Daniel, aqui no domingo à noite, e Daniel não comeu o manjar do rei, porque Daniel sabia que Deus não se agrada de algumas comidas. Então Daniel disse, olha, se eu comer a comida desse rei, eu não sei como que foi feita, eu não sei se a comida sufocada não vai agradar a Deus, então eu vou me abster disso, eu vou me consagrar a Deus. E por se consagrar a Deus, no final da história, todos precisam servir, todos precisam se reverenciar ao Deus de Daniel. Toda renúncia é sua
ter uma recompensa para você. Conta para o teu irmão, toda renúncia sua, há uma grande recompensa para você. Você recebe essa palavra? Então se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Primeiro princípio que Deus comunica conosco, eu vou terminar, diga glória a Deus, é a obediência. Por que esse é o primeiro? Porque a Bíblia todinha rege em cima dessa palavra chamada obediência. Se você quiser viver dentro dos princípios da palavra de Deus e dizendo para Ele, seja feita a tua vontade, você, primeira coisa, tem que dar um passo sobre a obediência. Aqui, eu peguei um texto conhecidíssimo, de 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Esse texto faz parte de uma história. Samuel visita Saul. Quando chega ali, ouve o balido das ovelhas e ouve o mugido dos gados. E o Samuel pergunta o que era aquilo, e ele disse que não era nada. Depois Samuel pergunta de novo e diz: não, sabe o que acontece? É que o povo achou melhor a gente poupar as ovelhas gordas, uns boi, e o rei também. Mas o Senhor te deu uma ordem para Saul: vá e destrua tudo. Eu quero que você extermine toda a raiz dos amalequitas, acaba com eles. E o que o Saul tinha que ter feito? Obedecido. Ele obedeceu em partes, então ele quebrou um princípio. E quando você quebra um princípio, você é quebrado por ele. O que Deus teve que dizer? Eu me arrependo de ter posto você como rei em Israel, porque você preferiu sacrificar do que me obedecer. Deus tem prazer no sacrifício, Ele ama, mas Ele prioriza a obediência. Então quando o salmista veio, ele canta para o Senhor não retirar o espírito dele, porque ele vê Deus tirando de sobre o Saul o espírito. Eu já contei isso aqui para você. O espírito foi sacado de cima de Saul, tirado sobre ele. Não estava mais no governo do espírito. Então o que veio sobre ele? Um espírito atormentador. Ou seja, todas as vezes que você anda em desobediência, você produz tormenta. Conta para o teu irmão: andar em desobediência é trazer tormenta. Até rimou. Então, se você quiser viver os princípios da palavra de Deus, o primeiro é esse. E eu vou te perguntar, você não precisa nem responder, nem fazer carinha para o irmão do lado, mas eu te pergunto assim, eu fiz essa pergunta para mim hoje: quantos dos 100% seu você está disposto agora em obedecer a Deus? Se nós falarmos 100, é mentira, porque a gente não está disposto a viver 100% na obediência dele. Porque tem coisa que a gente sabe, que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente age, que não agrada a ele. Então isso significa que não é obediência. Mas o princípio: santidade. Não tem como, é impossível olhar para uma pessoa e falar assim: mas eu queria desfrutar do que se a pessoa desfruta. Paga o preço que ela paga, veja o que ela faz para desfrutar disso. O princípio do Senhor, que é santidade. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E escute uma coisa, repete comigo assim, ser santo. Mais uma vez, ser santo. Qual é a parte dessa frase ou dessas duas palavras que a gente ainda não entendeu? O que é ser santo, além de ser incomum? É tirar da minha vida tudo aquilo que não é igual ao Senhor, tirar da minha vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, em resumo, olhemos para a nossa vida e observemos o que eu faço, o que eu estou fazendo, movendo, agindo, como estou agindo, que tem me desagradado ao Senhor. Isso significa que não tem tido santidade em mim. E santidade é arrancar coisas que nós sabemos que não agradam a palavra de Deus. Todos comigo? Repete comigo: princípio, santidade. Mais uma para a gente chegar no final: fidelidade. A palavra fiel é derivada da fidelidade. E eu já contei para vocês aquela experiência que eu tive colando um adesivo num carro um dia. Então aquele adesivinho gordinho, bonitinho, que é aquele de gelzinho, escrito Deus é fiel. Eu fui colar bem no câmbio do carro.
Aí quando eu fui colar assim, perto assim, eu, obrigado Senhor, o Senhor é fiel. E o Senhor falou assim para mim, esse adesivo está errado. Eu falei, como que está errado? O Senhor é fiel. Ele falou assim, não, eu sou. Fidelidade é meu caráter. Eu sou fiel. Esse adesivo deveria estar escrito assim, Paulo, será que eu sou fiel a Deus? Porque às vezes a gente se desmotiva, às vezes a gente desacelera, às vezes a gente perde o prazer nas coisas de Deus que são santas, são puras, são invariáveis, a gente perde o prazer. Então a palavra fidelidade, e eu usei um texto bem conhecido também, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Você acha que Deus falou alguma coisa de você para te enganar? Você acha que Deus é semelhante aos homens que mudam de pensamento acerca de nós a qualquer momento? Quantas pessoas já não disse para você, estamos juntos, e não estão mais? E aí, irmão, estamos juntos, é nós. E já não estão nem perto de você mais, nem passam perto de você mais. Essas pessoas mudam de pensamento. Hoje você é útil para alguém, amanhã você já não é mais. Hoje você é uma bênção para alguns, amanhã você não é mais. Hoje você é uma referência para alguns, amanhã você passa a não ser mais. Mas por quê? Porque elas têm variação de pensamentos. Agora o Senhor não. O Senhor é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele mandou escrever, eu velo para que ela se cumpra. Eu fico observando quem está disposto a reagir. Eu fico observando quem está disposto a pagar um preço para que essa palavra se cumpra. Para essa palavra se cumprir, há um preço a ser pago. Fala para o teu irmão, quando Deus promete, Deus cumpre. Se você reage a essa palavra, diga comigo, mais um princípio: fidelidade. Quantos são fiéis? Olha para mim. Deus pode contar com você? Era para responder, vou perguntar de novo. Deus pode contar com você? Agora não é para responder, é para pensar. Quanto? No sua agenda, no seu horário, no seu calendário, ou Deus pode contar com você? Se princípio, fidelidade é um princípio, Deus é Deus na sua vida? É Ele que te governa? Hoje de vez em quando você quer dar um pitaco ainda, hoje não estou muito a vir. Você já pensou se hoje mesmo eu ligasse para os pastores da igreja e dissesse assim, pastor Zada, vai lá, faz o culto lá hoje. O que aconteceu? Não estou muito afim. Você já percebeu que quando você chega aqui na igreja, a igreja está acesa, ligada? Você já imaginou se um dia eu chegasse aqui, você chegasse aqui para o culto, tivesse tudo fechado? E aí, depois de uma meia hora que você estivesse aqui, quase chegando na hora de começar o culto, chega eu com cara de sono, todo amarrotado. Vamos começar o culto. Irmão, vamos ver se Deus fala alguma coisa. Para que a gente pudesse estar aqui agora. Muitos de vocês gastaram tempo no seu dia de hoje para se organizar para estar aqui. Eu gastei tempo para preparar todos esses slidezinhos, que dão trabalho para fazer isso aqui. Então, o quanto Deus pode contar comigo? Agora pergunta isso para essa pessoa que está assustada do seu lado. Fala para ela o quanto Deus pode contar com você. E não poderia terminar com esse. A gente fala muito disso. A gente gosta muito de falar assim, ó, Deus é amor. Fala isso comigo, Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome, Deus é amor. Mas perceba que o texto é mais profundo. De 1 João 4, versos 7 e 8. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu disse isso aqui domingo. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Então a palavra constranger no hebraico significa obrigar. E obrigar, quando você olha para essa palavra, o que nós temos que entender? Que o amor de Cristo me obriga a ser diferente. O amor de Cristo em mim me obriga a ser diferente. Eu preciso amar, eu preciso relacionar. Então nós temos uma mania muito grande de cobrar amor. Ai, você não me ama.
Você não me ama porque você não me deu nem um abraço hoje. Então a gente tem essa mania de querer cobrar. Ah, você nem me deu um abraço hoje, você não me ama. A gente gosta de cobrar muito, mas gosta de dar pouco. Então aprenda isso. Não cobre, não exija dos outros o que você não dá. Então nós precisamos entender que se estamos em Deus, em Cristo, precisamos amar. E amar não é lamber, amar não é paparicar, amar não é ficar, não é isso, glu glu. Amar não é isso, irmão. Amar é falar a verdade, amar é estender a mão, amar é se preocupar, amar é reconhecer a dependência, amar é agradecer a Deus por todas as pessoas que estão à nossa volta. Quantos comigo? O texto é claro: aquele que não ama não conhece a Deus. Pergunta para o irmão do seu lado: você ama, irmão? Fala assim para ele: você ama aquela tormenta do seu vizinho? E aquela tragédia da sua família, você ama? Deus que me livre. Pois é. E aí, Deus é justiça, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Deus é justiça? É. E não adianta você querer clamar juízo se você não apregou a justiça. Você tem que apregoar a justiça para que o juízo se estabeleça. Quantos comigo? Então esses são princípios. Não adianta nada que você pedir para Deus: Deus, você precisa ser justo comigo, se você não é com as pessoas. Eu acho que a profetisa Márcia contou isso aqui outro dia, e eu vou encerrar aqui, já está na hora. Nós fomos outro dia com as crianças comer um lanche num posto, e quando eu fui pagar, eu olhei na notinha, faltava cobrar uma água. E aí eu peguei a notinha na mão e falei assim para a moça: moça, está faltando uma água. Eu falei assim: como? Eu falei assim: está faltando uma água, a gente não tomou só 2 águas, a gente tomou 3 águas. Ela falou assim: meu Deus do céu, estou chocada. Eu falei: por quê? Porque isso é raro. Eu falei assim: esse ano acho que ninguém fez isso aqui ainda. Eu falei assim: pois é, moça, se eu não fizer isso, eu deixo de colher lá na frente. Uma coisa, se eu não tivesse visto, mas a partir do momento que você tem ciência, você é devedor daquilo. Fala para o teu irmão: a partir do momento que você sabe, você é devedor. Então tem que agir com justiça. Então, para que você receba a justiça, você tem que ser justo. E aí, de tudo que eu falei, se você pelo menos levar isso que eu vou pôr agora embora, eu creio que essa noite eu cumpri meu papel. É essa frase aqui. Eu vou contar até 3, você lê a primeira lá de cima. Vai, sem eu olhar. 1, 2, 3. É isso que eu estou explicando para você hoje. Você escolhe onde você quer viver. Se você quiser viver a mentira que o diabo conta, que muitas vezes agrada a nossa carne, mas a verdade de Deus, que são os seus princípios, dói, fere, machuca sim, mas é a única capaz de transformar. É você que escolhe. Se você quiser viver dizendo para ele: seja feita a tua vontade, ele vai fazer. Só que você esteja pronto para ser ferido, esteja pronto para doer, esteja pronto para ter machucadura. Vai machucar, mas a hora que essas machucaduras, essa ferida cicatrizar, você vai dizer: como foi bom. Quantos comigo? Você entendeu tudo isso? Seja feita a tua vontade. É muito fácil dizer isso, mas para que essa sua vontade se cumpra, se estabeleça, é necessário você viver os princípios. Vamos orar? Valeu a pena ter vindo? Deu para entender? Vamos orar com sabedoria. Irmãos, eu teria aqui muitos outros princípios para colocar, não deu tempo, era muita coisa. Eu não teria tempo para isso, já estou avançado no tempo, estou devendo 5 minutos para você já.
Mas desses 5, pelo menos, que nós vimos, a gente tem entendimento de quantas coisas a gente falha. Então vamos rogar a Deus hoje: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece minha súplica, o Senhor conhece o clamor do meu espírito. Eu quero viver sobre os seus princípios. E se você tem andado fora dos princípios, fala para Ele hoje: Senhor, eu reconheço que alguns princípios eu estou vacilando, e eu quero andar segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Quantos entendem assim? Curva sua cabeça.